A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Então, hoje nós estamos aqui para a nossa segunda lição desse novo trimestre. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo trimestre abençoado que Ele nos deu, trimestre passado, pela participação de vocês todos nos desafios que o tio Everson tem postado. Eu agradeço a Deus pela vida do tio Everson, que tem se desdobrado, se empenhado para colocar diariamente um versículo para que vocês possam ler, né? Então a gente precisa ler a palavra do Senhor e o tio Everson está colocando os versículos. Agradeço a Deus também pela vida da tia Chenise, pela nossa equipe, que a gente tem aí tentado fazer o melhor para vocês nessas aulas, tá bom? Então que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Segunda-feira é o dia 12, dia das crianças. Desde já eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês com muito amor, tá bom? E Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E vamos, crescer ali na graça e na sabedoria do Senhor, hein? Não vamos esquecer os caminhos e os ensinamentos do Senhor. Hoje nós vamos aprender a mensagem de João Batista. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre quem foi João Batista. João, né? Batista porque ele batizava. O nome dele é João. Então, vamos lá para o nosso memorizando. Vamos ler aqui. Deixa eu ver se fica certinho. Então, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Então, João disse, né? Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos aprender, nós não vamos fazer a leitura semanal, porque vocês já estão fazendo todos os dias. Parabéns a quem está fazendo. Quem não está fazendo ainda, corre que dá tempo, nós vamos fazer a premiação. No final do trimestre vai ter o troféu de novo. Então, todos que estiverem participando vão ganhar, mas tem que ter o mínimo de participação, senão não vai ganhar, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender uma lição muito importante, muito interessante. Nós vamos falar sobre João Batista. Então, quem foi João Batista? Nós vamos falar sobre a vida dele, sobre o ministério dele. Ele foi um jovem escolhido por Deus. Ele nasceu também de uma maneira milagrosa, porque seus pais não podiam mais ter filhos. Então, ele foi prometido, ele nasceu de uma maneira com propósito muito lindo, né? Então, ele foi o precursor de Jesus. O que é isso? Ele veio antes de Jesus, né? E falou, foi uma referência na época dele, na época em que ele viveu. Nossas pessoas andavam atrás dele porque ele pregava muito a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de João. Então, João Batista. Quem eram os pais de João Batista? Zacarias e Isabel. Isabel e Zacarias, eles já eram velhos. Zacarias era um sacerdote, eles eram tementes a Deus, muito temente a Deus, né? Mas, infelizmente, não tinham filhos. Ele não tinha filho. E será que eles eram tristes? Sim, eram tristes, né? Porque naquele tempo, a mulher que não tivesse filho, ela era mal vista pela sociedade e, né? O que eles pensavam, né? Será que tinham vergonha? Eu acredito que tinham vergonhas, né? Então, e eles eram idosos e não tinham filhos. Mas Zacarias, um certo dia, quando ele foi lá dentro do fazer ele era um sacerdote, então ele tinha uma grande missão lá naquele templo, né? E ele foi lá no templo para fazer, tinha todas as cerimônias, tudo lá que eles faziam. Mas o anjo Gabriel visitou Zacarias lá naquele momento.
E o anjo Gabriel deu uma visão muito assim para o sacerdote e falou assim: não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. A sua esposa vai ter um filho. Ele ficou pensando, né? E hoje não falou, vai pôr o nome de João. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 13. Daí, o que será que ele pensou, né? Então, o anjo, quando anunciou, falou assim que ele seria um grande profeta. Ele seria mesmo um grande profeta. E ele ia ser consagrado desde o ventre da sua mãe. E ele ia exercer um ministério muito grande ali de conversão, de reconciliação, em meio a todo aquele povo de Israel. E Zacarias ficou assustado com aquilo tudo. E ele chegou a um certo momento a duvidar. Mas o anjo Gabriel deixou um sinal. Quando ele duvidou, ele ficou mudo. E até o nascimento do João, ele nunca mais falou. Então depois, quando Isabel passou os meses, tudo, e quando ela já estava ali, já deu a luz ao bebê, o que aconteceu? Eles foram consagrar a criança, daí eles tinham que dar um nome. E todos os parentes queriam que se chamasse Zacarias, o nome do pai. E o Zacarias estava mudo ainda. E Zacarias então escreveu lá que o nome seria João, conforme o anjo Gabriel havia lhe dito. E assim foi. O nome dele foi João, deram o nome de João. E João, qual era a missão de João? João Batista. Qual era a missão dele? Vocês sabiam que ele pregava uma palavra, uma mensagem muito dura? Ele era um profeta de Deus, usado por Deus. E ele lá do tempo do profeta Isaías, ele já tinha anunciado que viria um que seria o precursor de Jesus Cristo, né? E a voz que clama no deserto é João Batista. E João Batista, ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos dos maus caminhos, arrependei-vos, raça de víboras. Ele tinha uma mensagem muito dura, muito pesada. Será que se fosse no tempo de hoje, já pensou um pastor subindo lá no púlpito e sua raça de víboras, seus pecadores, árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Ele tinha uma mensagem muito pesada, muito dura mesmo. Mas ele pregava o que Deus tinha mandado para ele. Então, o que aconteceu? Quando ele nasceu, o pai dele, Zacarias, profetizou muitas coisas, muitas bênçãos sobre a vida dele. Então falou assim, e você, menino, será chamado profeta de Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Preparar o caminho para Jesus, porque fazia muitos e muitos anos que não tinha mais profetas. Ixi, Deus ficou um tempo sem falar, muitos anos sem falar com aquele povo, e de repente veio João Batista, que na sequência viria Jesus. Então João preparou todo o caminho e em seguida veio Jesus. E você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio dele, que virá por meio do perdão dos seus pecados. Isso mesmo. E ele vivia lá naquele deserto. Ele vivia lá no deserto, ele usava aquelas roupas de camelo, pelo de camelo, cinto de couro. Tá escrito lá na Bíblia que ele comia gafanhotos, favo de mel, ele era todo esquisitão assim, né? Mas Deus usou lá onde ele estava. E ele começou a pregar, e rapidamente ele ficou muito famoso, né? Não era por causa daquelas roupas que ele vestia, não, e aqueles hábitos ruins, mas porque a mensagem dele, ele fazia críticas àquele povo que se diziam crentes, cristão, não cristão, né? Que é aqueles fariseus, estudiosos da lei, tudo, e aqueles religiosos da época, ele ia lá e falava mesmo, falava assim, vocês são assim por fora, mas por dentro não era o que eles falavam. Então, eles tinham maldade nos corações dele, né? E João falava que vocês ensinam as coisas, mas vocês não praticam aquelas coisas que vocês falam, hein? Cuidado!
Cuidado com isso, vocês também precisam de arrependimento. O juízo de Deus cairá sobre vocês também, né? E além disso, aqueles israelitas superiores, os religiosos, né? Eles achavam que eles seriam isentos do juízo de Deus, mas João falava assim que não serão isentos do juízo de Deus. Então ele ensinava o povo a praticar a generosidade, a trabalhar com integridade. Então, e João também, ele criticou duramente aquele governador Herodes. Ele foi lá e falou: olha, você está errado, você casou com a esposa do seu irmão, você está em pecado, não é assim que faz. E essa acusação dele lá para Herodes gerou o quê? A prisão de João Batista e depois a sua morte, né? Mas ele anunciava constantemente a necessidade de arrependimento. Será que é diferente de hoje em dia? Arrependei-vos do pecado. Nós estamos falando todos os dias aqui. Arrependei-vos do pecado. Arrependei-vos do pecado da mentira, do pecado da desobediência, do pecado de falar palavrão, do pecado dos maus pensamentos, do pecado de assistir jogos jogar jogos que não pode, do pecado de fazer maldade com os coleguinhas, de tirar sarro dos coleguinhas, arrependei do pecado de enganar o pai, enganar a mãe, arrependei-vos do pecado de fazer coisas escondidas, quando ninguém tá vendo, tá lá. Então, arrependei-vos dos maus pensamentos, arrependei-vos de não querer ir na igreja, arrependei-vos de não querer ouvir a palavra de Deus, arrependei-vos dos maus caminhos. Como João Batista falava, nós estamos falando hoje, gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. E João falava para aquele povo: arrependei-vos, necessidade do arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. E nós falamos: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Olha os sinais, olha o que está acontecendo nesse mundo. Jesus está voltando, não há dúvida, Jesus está voltando, né? E muitas pessoas de diversas regiões lá de Israel eles procuravam João para ouvir, gostavam de ouvir, ia lá onde ele estava. E no decorrer do tempo, aquele povo assim começou a perguntar: nossa, mas como ele é diferente, que mensagem, olha, mas será que não é ele que é o Cristo? Daí ficavam pensando que era ele mesmo, ele próprio Cristo, né? E todo mundo começou: olha, mas ele mesmo falou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Apenas eu vim antes para preparar o coração de vocês para receber o Messias. Por isso a necessidade de mudança de vida. Mudança de vida. Porque não adianta nada você arrepender de ser mentiroso e continuar mentindo no outro dia. Se arrepender de enganar as pessoas e no outro dia tá enganando de novo. Se arrepender de fazer coisas erradas e no outro dia tá fazendo de novo. Por quê? No outro dia eu me arrependo de novo. Depois, eu me arrependo de novo no outro dia. E assim todos os dias. Não. O arrependimento tem que gerar uma mudança. E essa mudança você não vai fazer mais. Se você enganava, você não vai mais enganar. Você não vai mais mentir e você não vai mais fazer coisa errada. Você vai mudar de vida. E ele pregava o quê? O batismo. Ele ia lá e batizava as pessoas no Rio Jordão, porque significava como um símbolo que se a pessoa estivesse se batizando, ela estava arrependida de coração. Era um símbolo do arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados e Deus perdoará. Então, quando você se arrepende, muda de vida, você recebe o perdão. Mas você não vai receber o perdão se você não tiver arrependimento e não tiver mudança de vida. Tá bom?
Então, arrependei-vos. E ele batizava com água. Então, os judeus tinham aqueles rituais da purificação, da limpeza, de tudo. Mas João Batista, ele batizava. Era diferente desses rituais. Então, e ele falava assim, que eu vos batizo com água, mas aquele que há de vir após mim, esse batizará com o Espírito Santo, né? Então, e foi assim, Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo, como está escrito lá em Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. E está dizendo assim, eu declaro, ele é o Filho de Deus. Então, João não era o Senhor, o Deus. Apesar de ele ter muitos seguidores, muitas pessoas gostavam de ouvir, que ele pregava a mensagem dura do arrependimento, mas ele deixou claro, eu não sou o Messias, eu estou aqui só preparando vocês para a chegada do Messias. Então, Deus ordenou João Batista a batizar e alertou que um dia Deus falou para ele que ele iria batizar um homem sobre o qual ele ia ver o Espírito Santo descendo sobre ele. E quando isso acontecesse, João ia saber que essa pessoa era o Salvador. E daí, o que aconteceu? Ao avistar Jesus vindo ao encontro dele, né, para ser batizado, João anunciou, aí está o Cordeiro, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi se batizar, João se recusou, falou, não, eu não sou digno de te batizar, imagine, eu vou batizar Jesus, imagine, eu não sou digno nem de me curvando ali, desatar as suas sandálias. Mas Jesus Cristo foi lá e cumpriu todos os processos ali e se batizou também. Se batizou e no momento que Jesus Cristo estava lá sendo batizado por João, o que aconteceu? O Espírito Santo em forma de pomba veio e pousou sobre Jesus. E aí João teve a certeza, né? Que daí era o Salvador. E João falou, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E daí aconteceu toda essa situação aqui no batismo, que veio o Espírito Santo, todo mundo ficou sabendo, né? Então, Jesus Cristo é o único que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a mensagem é, arrependam-se. Arrependam-se. Porque através do arrependimento, vocês vão ter a mudança de vida. E através dessa mudança de vida, vocês vão receber o perdão. Vocês vão receber o perdão através de Jesus. Porque quando vocês têm o coração sujo, eu tenho o coração sujo, quando eu tenho maus pensamentos, quando eu desejo mal pro meu coleguinha, quando eu falo mal do meu coleguinha, ó meu coraçãozinho preto sujo lá, né? Quando eu estou mentindo lá na escola, quando eu estou enganando a minha mamãe, meu papai, quando eu fico o dia inteiro nos jogos, não faço a leitura da Bíblia, não procuro conhecer sobre Jesus, meu coração tá ó, sujo, pretinho. Quando a mamãe pede para eu fazer alguma coisa e eu não faço, desobedeço. Quando a mamãe pede para tomar banho, você não vai, precisa a mãe chamar um monte de vezes, fica brava, às vezes fica nervosa, né? Quando o papai pede para você fazer alguma coisa, você não vai. Quando vai na igreja com o coração, fica só querendo brincar e correr lá fora. Quando você não ajuda as pessoas idosas, às vezes precisam tanto de ajuda, a gente não ajuda, dá risada, né? Quando a gente tira sarro do nosso coleguinha lá na escola, a gente passa a perna nele para ele cair no chão. Olha o nosso coraçãozinho ruim aqui, ó.
quando a gente fala mal das pessoas, dá risada, mente, engana, um coração que ouve os conselhos dos ímpios, dos youtubers, mas aqui aos pés da cruz, como a mensagem de João Batista, a mensagem de arrependimento dele, né? Então, a gente, através disso, nós vamos aos pés da cruz. E aos pés da cruz, nós vamos conseguir o perdão. E Jesus Cristo deixa o nosso coração, ó, limpinho. Limpinho. Mas nós precisamos, para nós estarmos com o coração assim, ó, nós precisamos ter mudança de vida. Nós precisamos mudar os nossos comportamentos. E através dos nossos comportamentos mudados, nós seremos perdoados. E o Senhor vai limpar e deixar nosso coraçãozinho limpo. E o Espírito Santo de Deus, né? O que João falou? Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo, que é uma promessa para todos aqueles que crerem em Jesus como Salvador. Então, assim como foi anunciado por João Batista, Jesus continua batizando ainda hoje. Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já buscou o batismo com o Espírito Santo? Falar em novas línguas? Você já recebeu o batismo? Então, isso foi uma promessa. É uma promessa para mim, para você e para todos nós. Está escrito lá em Atos 2:39. Então, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, vamos nos arrepender dos nossos pecados. E tudo que a gente fizer que não estiver agradando ao Senhor, né? Então, sonda aí o teu coraçãozinho, sonda ele. Será que vai vir alguma coisa na tua lembrança? Alguma situação aí que não está resolvido, que está em pecado, que precisa ser confessado? Aproveite agora para pedir perdão e arrepender-se, né? Porque quando a gente se arrepende e aceita Jesus como Salvador, a gente recebe o Espírito Santo. E aí nós vamos ter a certeza da salvação. E vamos ter o entendimento da palavra do Senhor. Então, vamos remover todas as sujeiras e vamos nos arrepender, porque a nossa esperança está em Deus. Vamos mudar a nossa mente, vamos mudar as nossas atitudes e o Senhor estará conosco, estará nos guiando, estará nos ajudando e nos fortalecendo. Amém, crianças? Vamos orar, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais essa aula. Amém? Senhor, ó Pai, estamos na Tua presença e te damos graça por mais este momento juntos, ó Pai. Traga a nossa memória, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está nos fazendo pecar, Senhor, nos afastar de Ti. Que o Senhor Jesus venha agora nos fazer lembrar para que nós venhamos nos arrepender e para que nós venhamos também mudar de vida e não praticar mais esses pecados, Senhor. Porque nós sabemos que se nós nos arrependermos e se a gente mudar de vida, o Senhor vai nos perdoar e nós vamos nos encontrar um dia lá no céu, porque nós sabemos que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e nós estamos aqui, Senhor, arrependidos dos nossos pecados, porque nós sabemos que o Senhor breve virá buscar a sua igreja e assim nós morarmos juntos lá no céu para toda a eternidade. Amém? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.